da ousadia na palavra, que o anjo da palavra esteja aqui com ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema que a pastora me convocou a falar foi sobre o batismo e a ceia, né? Então, como amanhã nós teremos esse momento muito especial, e como a pastora já falou, um momento muito marcante na vida de todo cristão. Então, nós vamos ter essa temática nessa noite. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, lá em Lucas 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 ao 20. Eu vou pedir que eu vou iniciar e cada irmão pode participar da leitura até o versículo 20. Amém? Lucas 22, do 14 ao 20. Iniciando, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Até o 20, amém. Glória a Deus. Gostaria de ler outro texto também, está lá em Marcos 16, o 15 e o 16, amém? São os dois textos base do nosso tema hoje. Versículo 15 e 16, amém? Marcos 16, versículo 15 e 16. Os irmãos podem acompanhar a leitura, amém? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então, podem sentar, irmãos. Primeira coisa que nós temos comentado, temos trabalhado na sala do nível 1, é que o batismo e a ceia foram instituídos pelo Senhor Jesus, como ordenanças. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características do batismo e características da ceia do Senhor. O batismo, depois da conversão, depois de você aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, o batismo vai ser a sequência da sua fé professada em Cristo Jesus. Então, o batismo ele vai refletir a realidade daquele que foi salvo em Cristo Jesus. É uma reafirmação da sua fé em Cristo Jesus que você já declarou quando você aceitou a Cristo. E a ceia do Senhor, foi o primeiro texto que nós lemos, nós vamos falar também sobre como ele reflete a comunhão com Deus, e aí vamos falar dessa comunhão na vertical, e a comunhão com os nossos irmãos, que é a comunhão na horizontal, nesse relacionamento também na horizontal com os nossos irmãos. Ambos, o batismo e a ceia do Senhor, ordenanças instituídas pelo Senhor, eles mostram, eles dão assim a certeza de que realmente nós somos membros do corpo de Cristo, somos membros da noiva, do Cordeiro. Ontem nós estávamos comentando sobre os símbolos dados à igreja, e um dos símbolos é esse, nós somos chamados de noiva de Cristo, nós somos também, que mais? Nível 1, templo, que mais?
Isso, corpo de Cristo, né? E com relação à ceia, nós vamos falar muito sobre esse relacionamento como corpo de Cristo. Então agora, através do batismo, né? Os irmãos que vão se batizar amanhã vão fazer parte desse corpo. Ah, então antes eu não era parte do corpo? E aí? Antes você não era parte? E agora você vai fazer parte do corpo de Cristo, amém? O batismo, então, após a sua aceitação em Cristo Jesus, ele vai, então, reafirmar e ele vai fazer uma mudança muito séria também na sua vida, né? Ontem, no domingo pela manhã, os meus alunos já foram confrontados com algumas perguntas, né? E uma delas foi, né, realmente falando da mudança que vai haver, né? De como, no mundo espiritual, o inimigo vai passar a te ver. Né? Ele vai te ver de outra forma. Amém? Então, é muito importante a gente entender esses preceitos também relacionados ao batismo. O termo batismo, ele vem do grego, baptizo, que significa mergulhar, imergir, inundar. Né? Então, daí o princípio também da forma a qual nós realizamos o batismo, por imersão. Amém? E não por aspersão. Então, o batismo instituído por Jesus Cristo é exatamente o batismo de imersão, né, a qual ele instituiu, ele também utilizou como modelo. O propósito do batismo, qual seria ele, então? Como Jesus Cristo se batizou, né, e João Batista, né, quantos lembram no momento em que Jesus vai ser batizado por João Batista, ele diz, Senhor, mas tu vens a mim, eu que deveria ir a ti? E o Senhor Jesus responde que era necessário para que tudo se cumprisse. Né? Então, o Senhor cumpriu tudo, né? Tudo que estava predito sobre ele. E ele também foi batizado, nos dando também esse exemplo e essa importância do batismo. Então, no batismo, nós nos identificamos na pessoa de Jesus Cristo. Nós nos identificamos com ele, com Cristo. Vou pedir que os irmãos abram lá em Colossenses 2. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Vou pedir para o Bruno levantar e ler bem alto. Colossenses 2, o versículo 11 e 12. Amém. Obrigado, Bruno. Então, quando nós falamos, né, no Antigo Testamento, foi instituído para o povo de Israel a circuncisão. E a circuncisão tinha como princípio identificar a nação de Israel como um povo diferente, um povo separado. Né? E esse texto que nós acabamos de ler, o que é que ele fala? Que nele, em Jesus Cristo, também fostes circuncidados por intermédio não de mãos, né? E ele fala também, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, assim como Jesus Cristo, nós nos identificamos no batismo de Jesus Cristo, no seu sepultamento, igualmente também como Jesus Cristo foi morto, né, sepultado e ressuscitou, nós também fomos ressuscitados pelo poder da fé, né, em Deus, que também nos traz, então, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? E essa circuncisão agora não é mais, né, como era determinado no Antigo Testamento, né, uma circuncisão de carne, mas é uma circuncisão que ocorre dentro do coração. Então agora, através também do batismo, nós somos identificados, reafirmando, né, nesse ato do batismo, reafirmando que nós somos pertencentes ao Senhor. Amém? Então a circuncisão ela é operada pelo Espírito Santo e ela vai acontecer no nosso coração, né? Como está lá, Paulo comenta lá em Romanos 2, 28 a 29, amém? Jesus, então, foi crucificado, morto, e ele ressuscitou para ascender aos céus. E dessa mesma forma, nós, então, nos identificamos com Jesus, amém? Morremos com ele, e também como ele ressuscitou, nós ressuscitamos também para essa nova vida. Então, quando nós falamos, né, uma nova criatura, né? Então, tudo aquilo, né, o
batismo, né? Então, quando você imerge nas águas, é como se aquilo fosse o sepultamento do velho homem, e quando você emerge, você está ressurgindo, então, para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, aliançado com Ele, reafirmando essa aliança com Ele, e vivendo, então, de acordo, né, com aquilo que o Senhor ensinou. Amém? Esquecendo o passado. Amém? Como a palavra de Deus diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, né? E olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso alvo e é Ele que nós temos que verdadeiramente nos fitar realmente os nossos olhos e seguir. Amém? Então, o que precisa para que uma pessoa seja batizada? Amém? Primeira coisa delas é crer, né? Como no texto que nós já lemos, né? Então, quando Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Amém? Então, como é uma ordenança, né? Ele deixou isso como uma ordenança, mas o primeiro passo é que a pessoa creia em Jesus Cristo, que Ele realmente é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e que ela possa também, então, né? Ela aceitou a Cristo Jesus e ela, nesse ato, ela confirma, né? E declara publicamente, né? Reafirmando esse propósito de servir ao Senhor. Então, o batismo, ele vai seguir esse ato de fé que é a conversão, amém? Para que você possa crer em algo, você precisa primeiro compreender a necessidade que haja entendimento. Então, eu preciso entender a palavra, né? Como diz Isaías, como ouvirão, né? Senão a quem prega. Então, nós ouvimos a palavra, então ouvir, compreender a palavra de Deus, entendo a necessidade, né? Nós somos confrontados através da palavra de Deus, de quem nós somos, né? Diante de Deus. É como se o Espírito Santo, né? Eu sempre falo para os meninos, né? É como se o Espírito Santo colocasse diante de nós um espelho. E aí nós conseguimos ver realmente quem nós somos. E aí nós sentimos realmente a necessidade de aceitar a Cristo. Então a fé é o princípio, né? É o primeiro passo. Nós devemos então crer e ter esse entendimento. Então, por isso que nós também não batizamos crianças, né? Nós apresentamos as crianças na presença do Senhor, consagramos as crianças, os bebês ao Senhor, mas nós não batizamos crianças, porque elas ainda não têm, né, o senso cognitivo, elas não compreendem ainda a palavra de Deus, elas não têm essa capacidade ainda de entender a palavra do Evangelho e, então, decidir, né, fazer a sua decisão de seguir a Cristo. Então, por isso, nós não batizamos crianças, nós apresentamos as crianças ao Senhor, assim como Jesus Cristo foi apresentado quando bebê no templo, né? E da mesma forma nós também fazemos, né, essa consagração de bebês, mas não batizamos crianças, né? E nem aquelas pessoas que ainda não têm a compreensão do que é o Evangelho, né? Então, por isso que o novo convertido, quando ele aceita Cristo, existe um período em que ele vai estudar a palavra de Deus, importância da escola bíblica, né? Para que ele possa ficar alicerçado, firmado na palavra, ter toda a base, né, o fundamento para que ele possa realmente ter essa reafirmação. Então, essa compreensão é fundamental. E outra questão é o arrependimento. Então, quando nós somos confrontados, eu compreendi a palavra de Deus, eu compreendi a minha situação em Deus, que eu era pecador, a minha necessidade, né, de converter o meu caminho, e então o arrependimento, né, o arrependimento genuíno, né, assim como João Batista pregava um batismo de arrependimento, então há necessidade que haja esse arrependimento verdadeiro, né? No período de João Batista, muitos judeus acreditavam que eles não havia necessidade que eles se arrependessem, porque eles tinham nascimento judeu, né? E aí João Batista confronta e diz, olha, até dessas pedras aí, né, podem suscitar, né, o Senhor pode suscitar descendentes de Abraão, mas a necessidade, ele falava, arrependei-vos, né, era a palavra que João Batista pregava. Então, Cristo, lá em Mateus 3, né, de 3 a 17, nós não vamos ler, amém? Pois os irmãos, anotem aí para os irmãos lerem sobre o batismo de Jesus. Então, o Senhor institui o batismo, né, ele se apresenta ali a João Batista e ele é, então, batizado por ele, cumprindo, né, toda a lei e tudo que estava predito sobre ele. Então, Cristo também ordena que os seus discípulos também sejam batizados. Eu vou pedir para o Giovanni abrir lá em Mateus 28 e ler o 19 e o 20.
Amém? Obrigada. Então, quando ele fala lá, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra, batizando-os em, né, esse em, ele vem do grego eis, né, e é interessante porque ele significa batizar para dentro, né, e ontem a pastora, eu achei interessante porque ontem, na palavra, a pastora falou, não é andar com Jesus, mas é andar nele, amém? Quantos lembram, né, da palavra de ontem, né, então, isso me chamou muito a atenção, então, eles não eram batizados, né, no nome, eles eram batizados em Jesus, amém? No Pai, no Filho e do Espírito Santo. E ele fala, então ele ordena e ele diz que estarei convosco até os fins dos tempos, amém? Naqueles dias, então, os crentes, né, nos primórdios da igreja primitiva, os crentes, eles eram batizados, né, desse termo que a gente diz, para dentro, né, então, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, isso significa, então, que eles estavam, né, debaixo do senhorio e da autoridade de Cristo, amém? Então, é isso que ele trata aqui. Lá em Atos 8:16, eu vou ler aqui, os irmãos podem anotar, ele diz assim, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles eram batizados em nome, né? Ou seja, né, o original, significando, né, realmente dentro, né, para dentro, né, em Jesus realmente. Então, na igreja primitiva, não havia nenhuma possibilidade de algum cristão, né, de algum novo cristão não ser batizado. Isso era algo tão implícito, né, que acompanhava, né, aquela pessoa que se convertia, que não havia nenhum, né, cristão, um novo cristão no meio deles que não houvesse sido batizado, né? Então era algo que nem se cogitava, né? Então nenhum cristão não batizado, né, isso não era algo que eles se contemplavam, né? Estava intimamente então ligado à conversão. Então, ao se converterem as pessoas, logo elas eram batizadas, amém? Isso também, então, indica, né, quando os discípulos, né, quando eles aceitavam a Cristo, né, eles logo faziam, né, próximo passo, né, que é o batismo, e indicando, então, essa morte, né, do velho homem, e vivendo nessa nova natureza, redimidos pelo sangue de Jesus, amém? Batismo, salva. Mas a gente acabou de ler, né? Se crê, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, alguns têm uma interpretação equivocada, achando que isso também é um princípio. Só é salvo se for batizado. E aí a gente tem um texto muito conhecido, né, da crucificação de Jesus Cristo, que está lá em Lucas 23, né, 39 a 43, que os irmãos podem anotar e ler depois também. Onde Jesus Cristo, né, ele diz para o ladrão, né, que está ao seu lado, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus não disse, olha, vamos descer aqui, vamos realizar o batismo, e aí, não. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para ser salvo, basta crer, amém? Agora, a consequência do crer é o batismo, né? Você vai querer professar e confirmar, reafirmar a sua fé em Cristo Jesus, amém? Então, por isso que a gente fala, embora ele não salve, né, assim como a ceia do Senhor, mas ele está muito ligado a isso, né? Ele acompanha o salvo em Cristo Jesus, né, do ponto da sua conversão e a sua reafirmação em Cristo Jesus, amém? Lá em Gálatas 3, pedir para o Tauan, tá, Tauan? Abrir lá em Gálatas 3, 26 a 27. Gálatas 3, do 26 a 27. Gálatas 3, 26 e 27.
Amém. Amém, né? Então, todos vocês são filhos, né, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todos que foram batizados de Cristo também se revestiram, né? Então, no mundo espiritual, né, você passa a ser identificado. É como se o batismo fosse um selo de fé, né? Então, por isso que a gente fala assim que realmente o inimigo vai começar a te ver com outros olhos, né? E aí você, alicerçado em Cristo Jesus, né, fortalecido na palavra, na fé, na oração, né, você pode prosseguir firme, amém? Inabalável. Lá em Romanos 6, 3-5, ele diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém? Então, fomos sepultados, fomos batizados em Cristo Jesus, né? Nele, fomos sepultados com ele, né? Então, na morte, né, por meio do batismo, nós fomos, né, ressuscitados para viver essa nova vida em Cristo Jesus e também na semelhança da sua ressurreição, amém? Então, o batismo, ele significa uma grande realidade, que é a salvação que você recebeu ao aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, e isso tem marcado, né, isso evidencia, isso tem realmente revolucionado a vida do crente, amém? E nós vamos falar um pouco agora sobre a ceia do Senhor, né? Então, entendendo o batismo também como instituído pelo Senhor e a ceia do Senhor também. Nós lemos no início o texto lá de Lucas 22, do 14 ao 20, amém? Então, quando ele fala lá, quando ele se apresenta aos seus discípulos, né, e ele diz, né, sobre que não comeria, né, novamente, ele ceia ali com os discípulos, ele diz que não comeria novamente até que se cumpra, né, no reino de Deus. Então, nesse momento, né, do texto que nós lemos lá, Lucas 22, de 14 a 20, o Senhor faz uma promessa, né, de que ele novamente cearia no dia em que nós estivéssemos novamente com ele. Amém? Ele nos deixa essa promessa. E ele diz também, tomem isso, né, e quando ele partiu o pão e repartiu o cálice também, ele diz, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, amém? E ele faz, então, essa ceia do Senhor. Então, este cálice, quando ele fala, é a nova aliança. Então, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido, né, pelos nossos pecados, ele simboliza uma nova aliança, né? Então, aquele sacrifício que era necessário, né, que os sacerdotes, né, faziam, né, periodicamente, expiação de sangue de animais, né, pelos pecados do povo, isso não era mais necessário, porque o sangue de Jesus Cristo pagou o preço, né, foi suficiente. Então, quando nós ceamos, nós precisamos entender a suficiência do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Então, todos os nossos pecados foram perdoados, tudo foi apagado, né, todo o nosso passado, amém? E nós utilizamos dois símbolos, né, no momento da ceia do Senhor. Alguns alunos confundiram lá na prova essa resposta quando eu falei de símbolos, né? Então, os símbolos da ceia do Senhor são o pão, que simboliza, então, o corpo de Jesus Cristo, né, partido por nossa causa, moído, né, como diz lá em Isaías, moído por nossas transgressões, né? Então, por amor a nós, o corpo de Jesus Cristo foi moído, foi rasgado. Então, assim como o Senhor partiu o pão, né, ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós, né? Ou em outras traduções, dado em favor de muitos, amém? Então, o pão, ele simboliza o corpo de Jesus Cristo, né? E o vinho, né, o suco de uva, né? Precisa entender que não tinha adição de álcool, né, como nós temos hoje. Ele simboliza o sangue de Jesus derramado por nós, amém? Então, quando nós tomamos o cálice do suco de uva, nós estamos também simbolizando ali o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, né, pagando o preço, né, pagando a sentença que
nos era devida, né? Então, aquilo que nós estávamos devendo, a nossa cédula, né, de dívida, ela foi paga pelo sangue de Jesus Cristo, né? E o propósito da ceia do Senhor é exatamente, então, ratificar essa nossa comunhão com Cristo e também com seu corpo, que é a igreja. Amém? Quando a gente fala de pão e vinho, a gente precisa entender que o pão, ele continua sendo pão. Amém? Nós oramos, consagramos. O suco, ele continua sendo suco. Amém? Então, alguns creem, né, em algumas coisas que é chamado de transubstanciação, mas o pão, ele continua sendo pão e o suco, ele continua sendo suco, mas eles simbolizam, eles estão representando algo de muito valor. Amém? Então, quando nós celebramos a ceia, então nós cremos na presença de Cristo, né? Nós falamos de sentar à mesa, né? Estar à mesa com Ele. Então, nesse momento da ceia do Senhor, nós entendemos que Cristo está presente, celebrando esse momento conosco. Amém? Então, o amor a Deus, né, também está intimamente ligado ao amor ao próximo. Então, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos estar tanto em comunhão com Deus, amém? Vertical, quanto também na comunhão com os nossos irmãos, amém? Na horizontal. Então, se há alguma coisa que atrapalhe essa comunhão, ela precisa ser resolvida antes que você participe da ceia do Senhor. Nesse momento, nós precisamos realmente estar em unidade. Então, nós celebramos a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Assim como a Trindade, né, vive em unidade, nós também, como corpo, né, de Cristo, nós também devemos viver nessa mesma unidade. Então, quando nós celebramos a ceia, nós cremos na presença do Senhor conosco, né, como diz lá em Mateus 18, 20, né, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nós cremos na presença de Deus ali conosco nesse momento. Então, esses elementos, o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém? A ceia do Senhor, ela traz uma percepção de 3 perspectivas que nós temos, né? De passado, presente e, né, do ponto de vista escatológico, algo futuro também. Então, quando nós celebramos a ceia, nós podemos ter esses 3 momentos, né? No passado, então, nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus. Nós estamos vivendo, né, relembrando ali a sua morte, né, a suficiência do seu sacrifício por nós. Então, nesse momento da ceia, nós lembramos, né, quando ele fala, fazer isso em memória de mim, né? E é interessante esse termo, quando ele fala, ele está falando se remete à lembrança, né, aqui do grego, anamnesis, né, que significa trazer de novo a memória, né? Mas aí no sentido, achei interessante isso, no sentido de transportar, né, uma ação enterrada no passado, de modo que não se perca a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Então, é como se nós vivêssemos aquele momento do sacrifício de Jesus por nós. Amém? Então, nessa perspectiva de passado. Na perspectiva de presente, né? Deus está vivo. Nosso Cristo ressuscitou. Ele está vivo e Ele habita em nós. E Ele está conosco. Como Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós cremos que o Senhor participa conosco desse momento de celebração. Então, nós temos a certeza da sua presença constante conosco. Amém? E quando a gente fala do ponto de vista futuro, né? Nós estamos falando do ponto de que Ele, brevemente, Ele voltará. Ele diz, olha, eu não beberei novamente até, né, que eu esteja convosco novamente. Então, Ele fez essa promessa a nós. Então, nós cremos que breve o Senhor voltará, né? Nós cremos que não tarda a sua vinda. E Ele vai vir, né, buscar a sua igreja, né, a sua igreja, a noiva pronta, né, ataviada, e então nós poderemos então ceiar com Cristo Jesus, né, a mesa, né, na mesa que o Senhor tem preparado para nós, né, e nós cremos realmente nisso. Então é a esperança de que um dia nós estaremos na presença do Senhor para sempre, na eternidade, amém? Então quando a gente fala nessa dimensão escatológica, quando nós participamos da ceia, nós estamos nos alegrando em algo futuro, amém?
em algo que vai se cumprir, que é exatamente a volta de Jesus e nós estarmos na presença dele pela eternidade. Amém? Então, por isso que nós falamos que a ceia do Senhor, ela traz essas três perspectivas, passado, presente e futuro. Amém? E quando nós então participamos, nós anunciamos o sacrifício de Jesus, né? Como diz lá no texto, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler do 26 ao 29. Amém? 1 Coríntios 11, do 26 ao 29. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Amém? Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando, né, a morte do Senhor, anunciando, né, como nós falamos nessa perspectiva de passado, presente e futuro, que o Senhor vai voltar, e nós um dia estaremos celebrando a ceia com Ele, novamente, né, e nós precisamos entender que nós devemos fazer isso até que o Senhor volte, né, então até quando nós vamos, né, celebrar a ceia do Senhor? Até Jesus voltar. Né? Diferente do batismo, que nós realizamos o batismo uma única vez, e aí, como a pastora falou, né, há alguns casos, né, em que a pessoa foi batizada quando criança, né? Então é diferente, ela não tinha discernimento, né, ou outras situações, então aí sim, porque ela declara que ela quer se batizar, então agora sim, realmente nós realizamos o batismo, e o batismo por imersão, como nós falamos, que é o batismo ensinado por Jesus Cristo, e é o batismo, né, o modelo de batismo que nós seguimos. Então, nós vamos, né, o batismo é realizado, então, só uma única vez, mas a ceia do Senhor, ela é celebrada repetidamente, né, para que nós possamos nos lembrar, né, ter esse momento, né, dessa perspectiva do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, entender que Ele habita em nós, Ele está conosco vivo e que um dia nós estaremos na Sua presença celebrando num grande banquete, numa grande ceia que Ele preparar para nós, amém? E nós precisamos entender também que quando nós vamos participar da ceia do Senhor, né, como o texto diz, né, Paulo adverte os crentes da igreja de Corinto, ele diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Esse capítulo 11, Paulo dá muitas orientações acerca da celebração da ceia do Senhor, né, que estava sendo celebrada de maneira, né, desordeira, né, as pessoas estavam fazendo de qualquer jeito, cada um comia na frente do outro, então Paulo diz, olha, é juntos, é comunhão, né, por isso que nós participamos juntos, nós comemos o pão juntos, nós bebemos o cálice juntos, amém? Em comunhão, no símbolo dessa comunhão, dessa unidade que há na igreja do Senhor. E esse examine-se, então, essa autoavaliação, ela deve ser feita antes que nós, né, participamos da ceia. Então, nós precisamos fazer esse autoexame. E esse autoexame é relacionado a como tem sido a minha atitude para com o Senhor, né? Como eu tenho me portado, né, como um servo do Senhor, como um discípulo, né, como aquele que representa o reino de Deus sobre a face da terra. Então, como tem sido essa representação? Então, eu tenho que fazer essa avaliação também nesse momento. Então, esse relacionamento com o Senhor. E também como tem sido o meu relacionamento com os irmãos, né? A palavra de Deus é tão séria sobre essa comunhão, a importância dessa comunhão, dessa unidade, né? Que quando ele fala, olha, antes de apresentar a tua oferta, até com relação à oferta, ele diz, antes de apresentar a tua oferta, vai primeiro, né? Vê se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, reconcilia-te primeiro com ele, e depois você apresenta a tua oferta. Então, a comunhão, a unidade do corpo de Cristo, ela é muito importante. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação,
fazer esse conserto, né? Se há laços quebrados, né? Por alguma coisa, algo que você disse ou você fez, ou a outra pessoa fez, libere perdão, faça, né? Essa comunhão, esse acerto, né? De contas, para que você possa também participar da ceia do Senhor. Amém? E não deixar, não, eu vou ficar com raiva aqui e não vou tomar ceia não, né? Alguns têm essa atitude, né? Alguns têm essa atitude, infelizmente. Mas a atitude que nós devemos ter é ser prontamente, né, ágeis em perdoar e em liberar, em pedir perdão também, né? Em fazer esse conserto, né? Se Jesus voltar e você estiver nessa situação, te garanto que você vai ficar, né? Então esse conserto ele tem que ser muito rápido. Então também para participar, né, da ceia, o salvo em Cristo Jesus, ele primeiro precisa ser batizado. Então a primeira ceia vai ser celebrada, né, após o batismo, né? Então os meninos vão poder participar, né, desse momento, né, tão maravilhoso que nós temos, né, de celebrar essa comunhão juntos, né, após o batismo, né, após essa profissão, né, essa declaração de fé, né, essa reafirmação. Então eles também vão poder participar e nós vamos poder estar nesse momento de comunhão também juntos, amém? Então só fechando aqui, o batismo e a ceia, então são duas ordenanças, então são ordens, né, instituídas pelo Senhor Jesus. Nós devemos obedecer como seus discípulos. Batismo, né, você se batiza nas águas, né, como nós falamos, por imersão, né, não estou falando de batismo do Espírito Santo, esse aí, né, qualquer momento o Espírito Santo pode te batizar, independente de você ser batizado nas águas ou não, né, a gente sempre fala isso na sala. O batismo, né, e nem a ceia, eles salvam, né? Então, o batismo não é um precedente para que você seja salvo, mas ele vai evidenciar essa nova realidade que você vive agora em Cristo Jesus, de ser nova criatura. Então, o batismo ele vai evidenciar isso, mostrar que você verdadeiramente morreu para o mundo e você vive agora em Cristo, firmado nele. Amém? E ele também, né, a ceia do Senhor também é um memorial nas perspectivas passado, né, lembrando do sacrifício suficiente de Jesus Cristo, no presente que ele está presente conosco, ele está vivo e habita em nós, e no futuro que um dia nós estaremos com ele, né? Nós já nos alegramos por esse momento, por essa expectativa que nós temos de estar na sua presença. Então, nós proclamamos nossa fé por meio do batismo, então o ingresso, né, digamos assim, do novo convertido, né, no corpo de Cristo, né, nessa nova vida em Cristo Jesus também, né, esse começo dessa caminhada cristã é através do batismo, então essa fé em Cristo Jesus, né, professada ali. A ceia, então, vai ratificar essa comunhão, tanto com Cristo e com a igreja do Senhor, amém? E sempre nós fazemos como o Senhor nos ensinou, até que Ele venha, né, e é interessante também, né, eu estava lendo um teólogo, Pirmer, né, não sei pronunciar muito bem o nome dele, né, ele fala que a ceia, né, esse ato de nós sempre estarmos celebrando a ceia do Senhor, ele também dá um significado, né, demonstrando a necessidade desse alimento espiritual ser constante na nossa vida. Então é um passo que nós damos no momento do batismo e ele tem que ser um passo de crescimento. A cada dia mais eu tenho que caminhar e buscar mais e querer mais. Assim como você batizou e imergiu nas águas, a cada dia mais você tem que imergir na presença do Senhor e buscar mais e mais do Senhor. Amém? Glória a Deus.